Ei, meu nome é Bitar e no vídeo de hoje iremos falar sobre um tema um pouco diferente do comum. Dessa vez eu optei por não colocar nenhuma música ou montagem de abertura e nem falar sobre um quadrinho específico, mas sim sobre um tema que afeta a vida de todos nós leitores e colecionadores de gibis: o consumismo vendido pelos influenciadores da gibisfera. O termo influencer não é nada estranho para os dias atuais. Vivemos num mundo globalizado e conectado pelas mídias há algumas décadas, e isso gera uma série de consequências positivas e negativas. Mas antes de entrar nesse ponto, precisamos voltar no tempo e entender como a humanidade sempre esteve predisposta a seguir figuras de liderança ou confiança. De uma forma exagerada, podemos apontar os líderes religiosos do passado como figuras de grande influência dentro das sociedades antigas, desde o Egito Antigo com seus sumos sacerdotes, a China de milhares de anos atrás com o surgimento das dinastias e seus monges budistas, e até mesmo as culturas indígenas como os astecas e seu líder supremo, que além de frente religiosa também encabeçava a função militar. Dentro dessas diferentes culturas e através de diferentes eras, o homem exerceu poder e controle sobre seus semelhantes, alterando vidas, vivências, ditando regras sociais e pavimentando parte da diferença entre o certo e o errado no mundo da época. Eu sei bem que o contexto da religião é bem mais complexo do que isso, e não estou aqui para atacar nenhuma, até porque a ideia do vídeo é discutir sobre atitudes humanas e não sobre a espiritualidade em si, mas vamos continuar. Mas com o tempo, o poder da vontade divina dentro da vida dos homens foi perdendo seu espaço, dando lugar para o protagonista do vídeo de hoje, o item mais valioso e cobiçado de toda a história desde que foi criado, a solução de quase todos os problemas da vida moderna, a razão pelo qual nossos pais viveram, nós vivemos e nossos filhos viverão no futuro: o bom e velho dinheiro. Não me entenda mal, as moedas antigas e as barras de ouro já eram presentes nas épocas que eu citei anteriormente. A diferença é que chegamos num ponto onde o ato de fazer dinheiro se torna o próprio objeto de desejo. Afinal de contas, o acúmulo de capital se tornou o verdadeiro regente de poder nas eras modernas. E, historicamente, o ser humano sempre migrou para a fonte de controle social mais poderosa. Antes ela era caracterizada por uma igreja, e agora está diretamente ligada ao quanto sua carteira parece um aquário. Em 1977, os pesquisadores e autores Art Woodside, Jagwish Chet e Peter Bennett lançaram seu livro O Consumo e Comportamento de Consumidores Industriais, onde eles argumentam a respeito da influência de pessoas famosas sobre o consumidor comum, tendo participação considerável na escolha final dos produtos que este leva para casa. Um grande exemplo desse fenômeno foram as propagandas feitas pela Pepsi nos anos 80, onde o superácido pop Michael Jackson se tornou o garoto propaganda da marca, e isso alavancou muito as vendas do refrigerante na época. Aqui no Brasil essa prática também se tornou padrão. Desde os anos 90 já podíamos ver grandes empresas estampando rostos familiares de artistas e celebridades conhecidas pelo público em suas marcas, com o intuito de vender mais credibilidade e melhorar a receita como um todo, partindo daquele velho pressuposto do marketing, de fazer o cliente em potencial se identificar com o produto antes mesmo de ter uma opinião formada sobre o produto em si, criando uma falsa conexão com alguém que essa pessoa admira e trazendo a percepção de que se fulano gosta e eu gosto de fulano, logo irei gostar também. Toda essa dinâmica se potencializa muito com a chegada das redes digitais e principalmente o vasto acesso à internet. Essa que foi de um programa no computador pesado para um clique sutil no nosso celular. Em menos de 30 anos o mundo mudou de novo, e em meados de 2014, o poder da divulgação em massa de produtos migrou da mão de superestrelas de Hollywood para o dia a dia de pessoas comuns. Ou melhor, nem tão comuns assim. Eis então que surge o influencer. No nosso país, essa moda demorou mais uns anos para se popularizar, mas acabou acontecendo com o tempo. Dentro de um mundo tão globalizado e cronicamente online, o tempo vira uma commodity comercializada em grandes escalas, e quem vende esse tempo é você. Isso mesmo, você aí que está me assistindo. Todos nós vendemos nossa atenção ao troco de cliques que podem ou não gerar vendas, e as marcas que patrocinam os influencers sabem muito bem disso. Eles sabem o poder que existe em converter alguém vendo um vídeo no YouTube em uma televisão nova, ou a habilidade de transformar alguém lendo uma postagem no Instagram em mais um aparelho telefônico. Na sociedade atual, somos vítimas de um sistema que nos caracteriza constantemente como compradores em potencial e monetiza nosso tempo online. A pergunta que fica é: será que realmente precisamos daquela nova TV? Será que o nosso celular estava realmente velho demais? Ou será que somos apenas coagidos o tempo todo a achar que precisamos de algo que na verdade não precisamos?
Dentro das diversas dinâmicas complexas de mercado financeiros e relações governamentais que existem nessa bola azul que chamamos de casa, eu não vou ser arrogante em dizer que sei falar sobre tudo ou sequer sobre a maioria dessas coisas. Mas vamos dar uma olhada em como a indústria de quadrinhos se posiciona nesse meio todo. Em 2025, a Marvel Comics e a DC Comics faturaram cerca de 17 bilhões e 3 bilhões de dólares respectivamente. Lembrando que esse número não é 100% preciso, e a Marvel é uma parte do grande conglomerado midiático da Disney desde os anos 2010. Outra ressalva é o fato de que grande parte desse lucro não vem da venda de gibis e graphic novels, mas sim dos filmes, séries e produtos digitais que levam essas marcas em seus nomes. De qualquer forma, seria irredutivo demais dizer que a indústria de quadrinhos não tem relevância no lucro ou que não gera lucro, já que dados de plataformas como a Fortune Business Insights afirmam que o mercado de HQs e mangás movimentou globalmente cerca de 15 bilhões de dólares só no ano de 2025. E agora que já ficou claro como o dinheiro presente nesse mercado é gigantesco, precisamos entender como os influencers da gibisfera têm poder sobre seu público. As fontes de renda de um influencer ou criador de conteúdo podem variar bastante dependendo do nicho no qual ele ou ela estão inseridos. Mas além do dinheiro gerado de forma direta pelo número de visualizações, como aqui no YouTube, também existe uma forma que é padrão dentro desse meio: as publicidades. Fazer publi é o que muitas das vezes provém o grosso da renda mensal de um influenciador. Ele recebe um incentivo de dinheiro para divulgar um produto qualquer relacionado com o seu nicho, no nosso caso, quadrinhos. E com a postagem ou vídeo sobre o material, ele tem um valor direto ou então um ganho sobre as vendas daquela HQ. Geralmente em casos assim existe um link para uma loja online ou então o público pode acessar um cupom de desconto em suas compras. E é exatamente este o ponto principal da discussão de hoje. Se você recebesse dinheiro para quão bem é o seu desempenho em uma tarefa, é normal que sua postura seja de querer melhorar seu desempenho para naturalmente ganhar mais dinheiro. Mas qual é o limite entre influenciar produtos genuinamente bons e apenas gerar lucro? Vivemos em tempos onde o alcance das propagandas são quase onipresentes. Elas estão nas TVs, celulares, nos rótulos ou em outdoors pelas ruas, elas estão dentro de nossos locais de trabalho e até em nossas casas. No caso de gibis e a eterna busca por melhores preços e promoções, o consumidor é levado a acompanhar o influencer X ou Y em diversas redes. Nós vemos seus vídeos de reviews para formular opiniões, nós acompanhamos as postagens das redes sociais sobre os destaques do mês e também estamos nos grupos de promoções de WhatsApp em busca daquele cupom de desconto gigantesco. A gibisfera cria uma espécie de bolha sobre a vida do colecionador e influencia constantemente a compra de mais e mais produtos. Talvez um bom ponto de partida seja entender e separar o que é admirar alguém de verdade e o que é aceitar uma opinião cegamente sobre a qualidade de uma história. Essa exposição constante aos influenciadores pode nos tornar coadjuvantes de nossas próprias rotinas, como se a única coisa que realmente importasse fosse checar a nova atualização de fulano sobre aquela nova coleção, ou o novo post de ciclano sobre como você deveria gastar seu dinheiro com uma nova versão de algo que você já tem, só porque é um clássico. Faz muito tempo que vejo essa postura na internet, de pessoas que se beneficiam com as vendas usando comentários hiperbólicos ou tendenciosos para divulgar materiais duvidosos. Como eu disse anteriormente, a busca por dinheiro centraliza a vida das pessoas, e quando alguém pega o gosto pela coisa, é difícil de tirar. Mas a realidade é que não precisa ser assim. O sistema não vai mudar, os lucros não vão deixar de existir e as pessoas mal intencionadas sempre estarão por aí, mas nós podemos ser diferentes. Como grande admirador e consumidor frequente da nona arte, eu preciso ser sincero. Você não precisa comprar em toda promoção boa. Você não precisa ter uma pilha de leitura enorme porque a editora Alpha ou Beta está com 50% ou 70% de desconto. Você também não precisa comprar quadrinho toda semana e nem todo mês. Estamos em um país que infelizmente não possui uma economia estável ou uma moeda forte, e por essas e outras os custos de produtos como os livros e gibis costumam ser mais elevados. Sei que existem diversas formas de calcular a relação de custo e páginas de um quadrinho, para ver se ele está barato mesmo. E inclusive eu posso fazer um vídeo sobre dicas que eu uso para economizar nas minhas compras caso vocês queiram. Mas talvez seja sobre olhar para tudo isso de forma mais crítica, menos sobre a opinião de alguém do outro lado da tela e mais sobre a sua. O canal recentemente chegou nos 500 inscritos e eu sou imensamente grato por cada um de vocês que me acompanham aqui. Imaginar que existem 500 pessoas dispostas a me ouvir e ouvir as histórias e comentários malucos sobre minhas experiências com HQs é algo que me deixa muito feliz.
Vocês são uma parte importante do meu dia a dia e eu fiz esse vídeo no intuito de refletir sobre isso. Sei que pode ser um pouco estranho falar sobre esse tema e eu quero deixar bem claro que eu não ganho dinheiro com isso ainda. Sei também que essa postura pode muito bem afastar propostas de collab com empresas ou até outros criadores no futuro. Mas se eu puder passar alguma mensagem para todos vocês que me assistem, é essa. Leiam muito, mas comprem com responsabilidade. Não existe motivo no mundo para que você entre em dívida por conta de uma promoção de gibis. Espero que essa ideia possa chegar no máximo de pessoas possíveis. Na semana seguinte, nós voltamos com a programação normal, onde eu vou falar sobre o quadrinho da Supergirl do Tom King. Mas eu também gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários sobre o assunto de hoje. E a gente se encontra no próximo vídeo.